Salve galera do Nocaute, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast do Nocaute. Hoje, edição de número 12 aqui do podcast, a gente vai comentar muito hoje sobre boxe, vamos falar da vitória do Tyson Fury, vamos falar do UFC Greenville, que tem o Renato Moicano contra o zumbi coreano, vamos destacar também o Bellator 222, a vitória do Lyoto, a vitória do Rory MacDonald e falar um pouquinho também sobre o futuro do irlandês Conor McGregor. E para comentar comigo aqui nessa edição do podcast, eu tenho Israel Barbosa, especialista em boxe do site MMA Inside. Seja bem-vindo novamente aqui, Israel. E aí, pessoal, como é que vão? Mais uma satisfação estar aqui com vocês novamente para comentar sobre o que a gente gosta, que é MMA. Esse é o podcast Fênix, né? Ele às vezes acaba, às vezes ele volta, mas estamos aqui firme de novo. Nunca acaba, né? Ele tem pausas, mas sempre tá aqui. Também para debater com a gente aqui em mais uma edição do podcast, tem o rapaz que não paga aposta. Eu tinha esquecido dessa aposta aqui, mas hoje me lembraram, hein? Hein, André? O que aconteceu lá com o seu queridinho, hein? O Michael Page, ele acabou tomando um chutinho na perna ali do Douglas Lima e aí ele parece que dormiu depois de um tapa na cabeça. O que aconteceu aí com o seu queridinho, hein, André? É brincadeira, viu, Zé? Vou ter que te mandar um e-mail aí, fingindo que eu sou YouTube, falando pra você remover aquele vídeo lá pra não acabar com a minha moral, viu? O Israel tá me enchendo o saco demais, só porque eu perdi essa. Sou o rei do palpite, mas até o rei do palpite dá as suas bolas fora um dia, né, Zé? Infelizmente não foi a minha vez. Brincadeiras à parte, você mandou muito bem, Zezão. O Michael Page realmente acabou a hype, hein, André? Acabou o hype e eu queimei a minha língua, admito para todo mundo que tá acompanhando a gente. Boa noite a todos, boa noite galera que tá acompanhando esse podcast e vamos começar tendo que chupar essa manga aí, né? Começa a manga. Vamos entrar no primeiro assunto aqui que a gente vai debater. Quero chamar meu amigo Israel, ele que é especialista em boxe, faz as prévias e também os resultados do boxe lá no site MMA Inside. Israel, tivemos final de semana mais uma atuação do Tyson Fury, ele acabou nocauteando o Tom Schweck, é um nome complicado aqui desse alemão, mas foi um verdadeiro passeio, hein, Israel? A luta aconteceu lá no MGM Green Arena lá em Las Vegas e o Tyson Fury segue ainda sem saber o que é derrota. São 28 vitórias agora, um empate na carreira. E qual o futuro aí do grande Tyson Fury em Israel? Bom, essa é a pergunta que todo fã de boxe está se fazendo, né? Porque o Deontay Wilder, assim que ele derrotou o Dominic Breazeale, ele falou que o contrato com a luta do Tyson Fury já estava assinado, né? E, assim, mas nós não sabemos para quando é a luta, porque essa data ainda não foi revelada. Assim, o Bob Arum, que é o manager da Top Rank, que é a promotora com quem o Fury trabalha, disse que ele espera que Tyson Fury vs Deontay Wilder venda 4,6 milhões de pay-per-views, que seria a maior venda de pay-per-views da história. E assim, não acho nenhuma impossibilidade disso acontecer. A questão é muito possível que eles ainda façam uma luta antes dessa revanche. Aí a gente fica com o pé atrás, né? Vai que acontece o que aconteceu com o Anthony Joshua de novo. Porque se um dos dois perde antes dessa revanche, aí o valor da luta cai bastante, né? E assim, o adversário do Tyson Fury nessa última luta, que é o Tom Schwarz, não oferecia nenhum perigo. De fato, foi um adversário só para o Tyson Fury não ficar parado. E também para que ele pudesse começar um novo contrato que ele tinha assinado com a ESPN. Foi muito fácil a vitória. O Tyson Fury ainda tirou onda ali no segundo round, que ele baixou as duas mãos e o Tom Schwarz na curta distância não conseguiu achar a cabeça dele em momento algum.
Aquela cena dele nas cordas, onde ele faz 5 ou 6 esquivas, uma na sequência da outra, foi impressionante, né, Israel? Mostra toda a habilidade dele, a confiança, e eu fico impressionado de ver o Tyson Fury pela idade que ele tem já. Ele ainda tem uma esquiva fenomenal, cara. Eu, sinceramente, ali assistindo a luta, comecei a sorrir aqui de casa, aqui vendo aquilo ali, cara. É bonito de você ver ele lutar, hein? Não, e assim, ele não é aquele típico peso pesado, né, que busca sempre aquele único golpe para encerrar a luta, como é o caso do peso pesado à moda antiga, né, que é assim, que é o que a gente está acostumado a ver, Mike Tyson, o próprio Deontay Wilder, que não são tão técnicos, mas tem um poder de nocaute devastador que não precisa ganhar o round, precisa acertar só um soco. E o Fury é outro tipo de lutador. Ele vai fazer você passar vergonha ao longo da luta. Tanto que o Deontay Wilder passou um apuro gigantesco com ele, apesar de ter conseguido os 2 knockdowns e ter escapado com o empate. O Fury, ele é um exemplo de superação, né? Sempre que ele luta, o pessoal fala sobre o que aconteceu na vida dele. O cara já foi viciado em cocaína, maníaco depressivo, já tentou suicídio algumas vezes e conseguiu dar a volta por cima nisso tudo e está aí de volta. E sendo um dos lutadores mais impressionantes dos pesos pesados. E o Tyson Fury é um cara muito especial. Ele defende todo mundo, assim, né? Tirando o trash talk, tirando todo esse jogo que é para levantar a audiência, né? Aliás, falando sobre audiência, só fazendo um parênteses, ele quer que essa luta contra o Deontay Wilder seja em Las Vegas, né? Porque estavam querendo que fizesse em Londres, né? Para ser na casa dele, etc, né? Mas ele falou, não, vai ser em Las Vegas porque eles querem realmente bater o recorde histórico de pay-per-view, como o Israel disse. Quando todo mundo estava criticando o Anthony Joshua por ele ter perdido para o Ruiz, né, que aliás é um excelente lutador, foi muito elogiado também pelo próprio Tyson Fury, o Tyson Fury falou muito bem, defendeu o Anthony Joshua, né, falou que é um excelente lutador, falou que mereceu estar onde está, né, e que acredita que ele vai vencer uma revanche aí. E eu também acho que na revanche o Joshua vai vencer. O que você acha, Zé? Cara, a questão é mental, né? Assim, que o Joshua é melhor lutador, não tem nem o que ver. Mas, se o Joshua estiver tão abalado com essa derrota a ponto do nível dele cair, aí o Andy Ruiz tem tudo para conseguir outra vitória sendo zebra, né? Porque mesmo tendo vencido da primeira luta, o Andy Ruiz ainda é zebra em 7-1 em algumas bolsas. Então, assim, é possível que aconteça outra derrota, mas a gente tem que ver como é que o Joshua volta. Eu acho que o Joshua não cai na mesma armadilha que ele caiu na primeira luta, hein, Israel? Se a gente for ver a primeira luta, ele tava dominando, né? Até ele tomar aquele primeiro knockdown ali no terceiro round. E depois que ele toma aquele primeiro knockdown, ele vai pra pancadaria na curta distância, onde é o jogo bom ali pro Ruiz. Eu acho que se tiver uma revanche, ele já sabe o que o aguarda. Então ele vai tentar manter a longa distância. E ele ficando na longa distância, eu acho ele um dos melhores boxeadores, um dos mais técnicos. Então eu acho mais complicado dele fazer o jogo do Ruiz agora numa possível revanche. É isso aí, concordo. Foi uma coisa meio Amanda Nunes e Cyborg, né? Parece que o Joshua ficou meio bravo, ficou meio pé da vida do Ruiz ele encurtar, porque, na verdade, quem cortou em alguns knockdowns que o Joshua levou foi o próprio Joshua, porque ele estava capitalizando, foi para dentro e o Ruiz começou a dar uns cruzados, né? A dar uns overhands também, e pegou. Acho que o Joshua ficou bravo com isso e quis ir para sempre acabar e bater, e acabou realmente se perdendo no jogo, na estratégia. Porque assim, a luta não era pra ser uma luta competitiva, era pro Joshua tirar o Ruiz pra nada, porque era a estreia dele nos Estados Unidos, então era para uma luta para fazer o Joshua parecer melhor do que ele é de fato. E assim, o Joshua era para ser um passeio, né? O feitiço virou contra o feiticeiro legal. E assim, muita gente falou que isso de fato poderia acontecer, assim, ninguém previu isso, mas quando você olha assim, fazendo retrospectiva, sendo o engenheiro de obra caída, você olha, isso poderia ter acontecido mesmo, porque o Joshua falou de tudo antes dessa luta, menos do Andy Ruiz. E no final das contas, o Andy Ruiz foi lá e fez o serviço, e assim, o Joshua perdeu o valor de mercado dele muito por causa dessa derrota, porque não foi uma derrota assim por pontos, não foi um roubo, assim, depois do quarto assalto ele foi tirado para nada, né?
Foi um nocaute que deixou ele, realmente o valor de mercado dele caiu, e ele tomou, ao longo da luta, foram 4 knockdowns aqui, se me falha a memória, então foi uma vitória indiscutível ali do Andy Ruiz. Mudando de assunto agora, vamos falar um pouquinho aqui do Bellator que a gente teve no último final de semana. Eu vou passar rapidinho aqui por algumas lutas e aí eu vou passar a palavra aqui pra vocês. Primeiro eu quero falar rapidinho aqui da luta do Koji Horiguchi. Ele venceu o Darren Caldwell na decisão. Tivemos aqui a papeleta dos jurados. 2 marcaram 49-46 e teve um árbitro que deu 48-47. O japonês leva o cinturão do Darren Caldwell, já tinha vencido também lá no Rising e agora na revanche vence também no Bellator o Koji Horiguchi. O Dillon Danis, que é o treinador de jiu-jitsu do Conor McGregor, venceu um caminhoneiro que estava passando ali no estacionamento do Bellator e o Scott Coker chamou ele ali. Vem aqui, vem fazer uma lutinha aqui com o amigo do Conor. E acabou finalizando, né? Brincadeira. Mas Max Humphrey fraquíssimo. O cara não sabe dar um soco, hein, cara? Nossa, levou um double leg ridículo. Aquela queda ali é só... Acho que nem bêbado cai numa queda dessa ali, hein, André? Rapaz, foi feio, eu vi. Foi feio. Foi muito amador mesmo. Juan... Mas é bom, né? O pessoal, os americanos chamam isso, Zé, de tune-up game, né? Tipo, precisa de um cara fraco pra... Começo de temporada, no começo das temporadas dos times americanos, futebol americano, basquete, né? Eles fazem esse tune-up game aí, esse jogo pra afinar, pra humilhar, pra arrebentar o cara, pra pegar confiança, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com o Dillon Danis. A questão é que, assim, quantos stand-up que vai ter o Dillon Danis, né? Porque hoje ele é 3-0, né, no cartel dele, e, assim, é 3 frango d'água, né? Que são 3 caras que eram semi-amadores, por assim dizer. E ele faz questão de dizer, eu sou invicto, mas vai olhar o cartel do cara também, pelo amor de Deus. Se eu sou o Dana White, eu trazia o Dillon Danis pro UFC, fazia uma oferta boa, ia fazer esse time Conor versus time Khabib aí, pegava o Dillon Danis pra jogar contra o Islam Makhachev e fazer essa briga aí, essa briga aí contra os russos. O que você tem contra o Dillon Danis, hein? Hein, André? Também acho que o Islam Makhachev ia matar. Mas o difícil é o Scott Coker abrir mão dele, né, cara? Só o fato dele ser amigo do Conor McGregor já ajuda nas vendas. Mas tivemos também aqui o Aaron Pico, hein? O Aaron Pico. Eu vou falar a verdade pra vocês, hein? Quando ele estreou e acabou finalizado naquela primeira luta dele contra o Zach Freeman, eu ainda tinha esperança aqui no Aaron Pico. Mas aí ele emplacou ali 4 vitórias ali na sequência, nocauteando. Aí perdeu a última luta dele, novamente ali nocauteado. E agora todo mundo é surpreso com o fato dele não querer boxear contra o Adam Borics. Ele foi partir ali pro wrestling, tava quedando o tempo inteiro, tava dominando a luta. Aí me toma uma joelhada ali no finalzinho do segundo round e cai nocauteado. São 4 vitórias agora no cartel com 3 derrotas. E parece que ele não tem muito queixo, hein, cara. Ele não aguenta tanta pancada, embora esse nocaute aqui pro Adam Borics foi uma joelhada ali que acho que ninguém aguentava, né, cara. O Borics ali entrou com a joelhada no movimento de queda ali do Aaron Pico, mas ele cantou um double leg lá do meio do octógono, então entrou todo atrapalhado, fora de time e ganhou um joelho no meio da cara. Mas, meu amigo André, vamos passar para as 2 lutas principais aqui desse Bellator. Lyoto Machida contra Chael Sonnen. Nocautão do Lyoto Machida que deu um passeio em cima do Sonnen, hein, André? Foi legal ver o Lyoto, sou um grande fã do Lyoto, eu fui entusiasta dele quando ele entrou no UFC, ele inspirou toda essa galera, né, inspirou Thompson, né, inspirou muitos lutadores, inspirou a própria Ronda, inspirou o próprio Conor, palavras dos dois, né, se espelhava muito no Machida, essa introdução do Karatê, né, pro MMA foi muito graças a ele. O Machida, ele começou a luta sendo pressionado na grade. Sonnen começou a fazer um bom trabalho de clinch, tomou a dominância, foi para frente, tentou imprimir um ritmo, um passo. Nos primeiros momentos do round, o Machida aceitou isso, mas no sprawl, no clinch da grade, se defendeu muito bem, deixou o Sonnen sem ação. E aí o Sonnen mostrou toda a sua, entre aspas, habilidade em pé. Eu ouço, Zé, muitas pessoas falarem de alguns wrestlers do UFC
que são unidimensionais. Se a gente comparar esses wrestlers do UFC com o Sonnen, a gente vai entender que o que é unidimensional. O Sonnen não tem tarimba nenhuma de strike. Ele realmente sempre apresentou essa falha na luta dele e não foi diferente contra o Machida. O Machida conseguiu se defender bem, de repente o Machida começou a acertar alguns chutes na costela do lado esquerdo do Sonnen. Um chute, acertou, o próximo Sonnen defendeu, o Machida pegou isso muito fácil, o Machida tentou o terceiro, pegou, o Machida fingiu dar o quarto e acertou uma joelhada no Sonnen que foi pro chão. Isso se repetiu 2 vezes na luta, né? O Sonnen sobreviveu, a primeira caiu no chão, levou uma massa, o Gordon Pound lá com a Khabib, sobreviveu, depois aconteceu a mesma coisa. O Machida conseguiu enganar de novo o Sonnen, ele abaixou a cabeça como quem não quer nada, como quem vai pra frente tentando evitar algum golpe, sem noção nenhuma, sem intimidade nenhuma com o jogo em pé e levou uma joelhada. Então tá de parabéns o Machida, que aposentou, né? O Machida é um grande aposentador de grandes lendas, né? Aposentou o Randy Couture, aposentou o Sonnen. Vamos ver se o Machida vai aposentar mais alguém no futuro, né? Ele tá aposentando todo mundo, aposentou o Belfort também. Mas o André, dá pra ver ali que o Lyoto ainda, apesar dele já estar com seus 40 anos, ele é um veterano que ainda tá lutando bem, né? Tá lutando num bom nível ainda o Lyoto, né, André? Zé, eu acho que pro nível do Bellator, ele pode conseguir algo além aí do que somente boas lutas mesmo. Então eu acho que ele tá fazendo um bom papel pela idade que ele tem. Eu gostei da postura dele na luta, né? Não ficou um pouco mais agressivo, né? Ele tinha muita passividade depois que ele ganhou o cinturão no UFC, muito medo de perder a cinta, né? Ele era muito criticado por essa passividade, mas no Bellator ele tá dando aí uma surpresa boa pro pessoal, ele tá fazendo boas lutas aí, tá agradando tanto a audiência quanto os bastidores aí. Mas na minha opinião, eu falei já isso aqui no canal, é uma vitória que, assim, foi legal, foi bonita a joelhada, foi legal você ver ele nocautear o Sonnen ali daquela maneira, mas ainda é uma vitória aí com asteriscos, né? Eu acho que o Lyoto ainda, apesar da boa atuação, não dá pra gente empolgar tanto assim. Eu acho que, independente de quem coloque no caminho dele agora na sequência, ele tá credenciado pra pegar o Ryan Bader se for de meio pesado, ou o próprio Gerard Mousasi se for na categoria peso médio. Como o Mousasi tem luta nesse sábado lá contra o Rafael Lovato Jr. em Londres, no Bellator 223, eu acho bem complicado dessa luta ser casada com o Mousasi. Provavelmente devem colocar ele contra o Ryan Bader. O que você tá prevendo aí pra essa luta, hein, Israel? Você acha que é um casamento bom aí pro Lyoto? O Lyoto que é famoso por gostar de nocautear wrestlers. Ele gosta muito aí de pegar esse estilo de lutador. Ele tem uma defesa de quedas boa e um contragolpeador nato, né? Você acha que o jogo dele casa melhor contra o Ryan Bader ou contra o Mousasi, hein, Israel? Cara, pra mim, o jogo casa melhor com o Bader. Assim, é um jeito difícil de analisar, porque ele já venceu, né, o próprio Mousasi, né, assim, tomou um certo atrasinho lá na luta, a luta não se desenrolou tão bem quanto deveria, mas ele acabou vencendo o Mousasi. Mas assim, se você for olhar o jeito que o Lyoto luta, ele luta com a base de karateka clássica, né, e a base de karateka, como nós já bem sabemos, favorece a defesa de quedas, né, mais fácil fazer sprawl com a base de karateka. E, assim, ela é mais frágil em relação ao single leg, mas tendo em vista que a melhor queda do Ryan Bader não é o single leg, sim o double leg, então esse casamento favoreceria o Lyoto. A questão o Ryan Bader não é mais aquele Ryan Bader do UFC. Era isso que eu queria colocar aqui pra vocês, Israel. Você não acha que o Lyoto ele já teve uma queda na parte física? E o Ryan Bader, dá pra gente dizer que ele tá no auge hoje, né? Tanto ele como o Mousasi. Eu não acho que não é nem que ele tá no auge, né? Porque, assim, eu acho que ele enfrentou lutadores mais fracos do que ele enfrentou no UFC. Porque, vamos olhar uma das derrotas do Ryan Bader que ele teve no UFC. Foi pro Glover Teixeira. E o Glover Teixeira é um grande lutador. Muita gente acha que o Glover é ruim por causa das performances dele contra o John Jones ou contra o Gustafsson. Mas, assim, o Glover Teixeira é um grande lutador. E o Glover Teixeira, apesar de ter tomado um atrasinho, nocauteou o Ryan Bader. O Ryan Bader não tem esse queixo todo. Queixo é uma coisa que eu tenho certeza que não evolui. O Ryan Bader evoluiu em pé, ele não é mais aquele lutador cheio de brechas. Mas assim,
Do jeito que ele tem o queixo fraco, eu acredito que seja possível o Lyoto achar um bom contragolpe contra ele, porque assim, a luta ficaria em pé. Eu presumo que seja assim. Apesar do Lyoto não ter mais aquele gás de antigamente, e o Lyoto também não tem um bom queixo, há que se falar disso também. O Lyoto tem mais queixo que o Bader, e o Bader não é um striker nato, ele é um wrestler. Então é bem possível. O Bader, ele é burro o suficiente aí pra ser nocauteado pelo Lyoto, né? Pode olhar, aquele golpe que o Bader tentou contra o Fedor, que nocauteou o Fedor, aquele ganchinho despretensioso que acabou nocauteando o Fedor. Aquele ali contra o Lyoto resultaria num direto de esquerda na cara. Então, é bem possível que, se essa luta acontecer de fato, o Lyoto acabe vencendo. Tem que ver o gás também, né? Mas eu colocaria o Lyoto como favorito, sim. Vamos comentar um pouquinho agora aqui da luta principal do Bellator 222. Tivemos mais uma defesa aqui de cinturão do Rory MacDonald, mais uma defesa aqui bem sucedida. Ele conseguiu vencer o Neyman Gracie aqui por decisão unânime. Tivemos dois árbitros dando 48-47 e um árbitro dando 49-46, que é o placar que eu marquei também. Para mim, o Rory MacDonald venceu do primeiro até o quarto round, e o quinto round aqui o Neyman Gracie conseguiu aplicar ali o seu jogo. Mas, meu caro amigo André, o Neyman Gracie aqui, eu achei que ele deu uma luta até mais difícil aqui pro Rory do que eu esperava, hein? O Rory MacDonald teve uma péssima atuação contra o John Fitch. Nessa luta ele se apresentou melhor, mas o Neyman Gracie ali, em alguns momentos chegou a conseguir quedar, saiu num leg log ali no terceiro round, por muito pouco ali não pega aquela finalização, e no quinto round ele quedou, mas aí não fez nada também. O Rory se defende muito bem aí das tentativas de finalização, então era uma luta difícil aqui pro Neyman, mas se saiu bem, lutou 5 rounds contra o campeão aqui da divisão. Quem você acha que sai maior aqui nessa luta? O Rory MacDonald, que vai para a final do GP, que passa de fase aqui no GP, que mantém o cinturão, ou o Neyman Gracie, que era um desafio grande para ele, ele conseguiu lutar 5 rounds aqui de igual para igual? Olha, eu acho que o Neyman Gracie está fortalecido, né? Porque quer queira ou quer não, o Rory ainda tem um nome, né? As pessoas esperam algo dele. Não está em um bom momento. Então, eu acho que os dois saem aí bem. O Rory pela vitória e o Neyman pela boa luta que proveu, né? O Rory foi a corrente esperada, como você falou. Cabe a ele agora provar ainda que ainda pode ser relevante, pode ser um bom lutador e almejar algo mais aí. Vejo que o Rory, agora minha opinião pessoal sobre isso, eu vejo que ele está meio fora do jogo ainda. Eu acho que essas questões espirituais da vida dele estão atrapalhando um pouco, né? Então, tem o Rory aí que a gente gosta de ver, aquele cara lutador, tal, aquele cara sanguinário, aquele cara que é pra cima, sangrento, mas depois esse Rory que falou que não acredita muito mais em lutas depois que se converteu, etc, tá com problemas filosóficos aí que podem estar atrapalhando o jogo deles, Ele já aparenta também um desgaste, né? Ele vem acumulando várias lutas, uma na sequência da outra. Ele foi nocauteado lá pelo Mousasi, aí depois teve essa luta com o John Fitch, e menos de 2 meses já lutou com o Neyman Gracie, e logo na sequência agora vai ter o Douglas Lima de novo em Israel. O que você acha desse casamento aí? Será que o Douglas Lima chega mais forte agora para essa decisão do GP? Vale $1 milhão e vale também a conquista do cinturão aqui pro Douglas Lima, que pode, além da revanche de vencer o Rory MacDonald, levaria o cinturão novamente aqui o brasileiro em Israel. Cara, eu acredito que tem tudo para ser um replay da primeira luta, né? O Rory, assim, ele não tem mais a mesma resistência de tempos antigos, né? O Douglas Lima, ele tem low kicks fortíssimos, e eu tenho certeza que ele vai fustigar o Rory a luta inteira com esses low kicks. Mas o Rory é melhor wrestler e vai jogar o Douglas Lima no chão em alguns momentos. E assim, o Rory tomou um sufoco danado no final da última luta, né? No final da primeira luta, que ele começou a tomar uns low kicks duríssimos e a perna ficou preta no final da luta, né? Eu acho que ele não vai cometer esse mesmo erro, não vai tentar ficar lançando jab na cara do Douglas Lima enquanto o Douglas Lima lança aqueles chutes devastadores. Eu acho que ele vai jogar logo o Douglas Lima no começo dos rounds logo no chão e ganhar a luta dessa forma.
Eu acho que dessa vez talvez ele tente ser mais agressivo em questão de finalizações. Porque eu vi que ele tentou pouco na última luta. Na primeira luta. Ele tentou mais dar aquela amarrada mesmo. Eu acho que dessa vez o confronto tem tudo para acabar antes da decisão dos juízes. Mas vamos falar um pouquinho agora aqui do próximo evento do UFC. Neste fim de semana a gente tem UFC Greenville com Renato Moicano e o zumbi coreano na luta principal. Mais um UFC Fight Night. Temos várias lutas, tem um vídeo lá no canal do card desse evento. A gente comentou de todas as lutas, mas no podcast eu quero debater somente aqui duas lutas, que são duas lutas importantes aqui envolvendo brasileiros. Começando aqui por John Lineker contra Rob Font. Será o retorno aqui do John Lineker depois da derrota que ele teve na sua última luta para o Cory Sandhagen. E ele já venceu o Rob Font, hein, André? Ele já tem uma vitória aqui sobre o Rob Font. É uma revanche. O John Lineker, ele tem 1,70 de altura e o Rob Font tem 1,81. Na primeira luta entre os dois, o Font tomou muito golpes ali na região da linha de cintura, nas costelas. Eu acho que o resultado vai ser o mesmo, hein? Pra mim o Lineker é o favorito, hein, André? Eu também acho, mas só te corrigindo, Zé, você falou 1,70 ou 1,60? O Lineker tem 1,60, né? Só uma correção aqui, eu falei 1,70, né? 1,70 é a envergadura do Lineker. O Rob Font aqui, ele tem 1,81 de envergadura e ele tem 1,72 de altura, o Lineker tem 1,60. Isso. Na verdade, no Sherdog, né, que mostra o exato altura mesmo, fala lá 1,59 ainda, né? Mas ele já ganhou do Rob Font. Rob Font que já ganhou do querido Tominhas, né? Perdeu por Henry Cejudo. A luta contra o Lineker foi em decisão, né? Foi uma decisão unânime. O Lineker lutou melhor. Eu revi a luta esses dias. O Lineker lutou melhor, foi em pé da Lineker, né? O Rob Font não tem muito a oferecer, apesar de ter uma excelente altura para a categoria. A gente vê que realmente só tamanho não faz nada, né? Eu acho que o Lineker tem a vantagem, é uma luta para o Lineker voltar, né, ao trilhar o caminho da vitória no evento. É uma questão de confiança para ele, né? Ele reclamou isso, né? Ele reclamou que estava sem luta, reclamou com o matchmaker do UFC. Pô, quero lutar, e ouviram ele, né? Respeitam muito o Lineker ainda, ele sempre dá boas lutas, tem uma base de fã muito boa com ele. E vamos torcer para o Lineker, eu gosto dele como lutador, acho que ele realmente tem um talento na parte em pé que me agrada, ele tem raça, ele tem garra, ele só precisa dessa luta para vencer e retomar o caminho de confiança, porque ele é um top 2 aí, top 3 aí, pode lutar pelo título a qualquer momento. E na luta principal aqui desse evento, teremos o retorno aqui do Renato Moicano. Ô Israel, o Moicano é um dos seus lutadores favoritos, então eu quero que você me responda aí. Como que o Moicano vai fazer pra ganhar do zumbi coreano aqui, que o cara é uma pedreira. Essa última luta aí do zumbi coreano contra o Yair Rodrigues, apesar dele perder pro Yair Rodrigues, ele tava dominando a luta, hein? Foi nocauteado ali nos últimos segundos ali de luta, hein, Israel? Tanto que o juiz deu, o Mark Goddard deu o nocaute depois que a buzina já tinha soado, né? Então, assim, a luta acabou com o zumbi coreano ganhando, né? O zumbi coreano, para mim, ele é um grandíssimo lutador, mas o que falta para ele é QI de luta mesmo. Ele teve a derrota dele pro José Aldo, que ele teve aquela lesão, né? Que, assim, ele estava começando a virar o momento da luta, na minha opinião, naquele momento que ele sofreu a lesão e acabou sendo nocauteado pelo Aldo. E, assim, essa luta com o Yair Rodrigues, ele perdeu porque ele gostou do espetáculo. Ele foi para dar o espetáculo e acabou tomando aquela cotovelada inacreditável do Yair Rodrigues. Eu vejo essa luta do Moicano, ele ganhando na técnica da mesma maneira que ele ganhou do Calvin Kattar. Low kicks, jab, ficando na longa distância, evitando entrar na curta distância onde o zumbi coreano é muito perigoso e o tempo todo evitando as quedas, porque o zumbi coreano ele é um cara que tem muito gás e ele pode tentar quedas incessantemente, né? E quando ele consegue quedar, ele é um lutador perigoso no chão. Uma das finalizações mais bonitas que eu já vi no UFC foi aquela do zumbi coreano em cima do Leonardo Garcia, que é aquele twister. Não sei se vocês lembram
dessa ocasião, que dá para ver a cara do Leonardo Garcia que o zumbi coreano está encaixando a posição, que ele vai prendendo a perna, depois vai girando o pescoço. Então dá para ver que o cara tem um arsenal muito grande, porque muita gente nem conhecia aquela finalização e o zumbi coreano tirou ela da cartola. Eu vejo o Moicano como favorito e as bolsas de apostas também vêm assim. Essa é uma luta boa para você ganhar dinheiro, viu? Porque eu acredito muito que essa luta vá para a decisão e essa luta indo para a decisão está pagando bem em favor do Renato Moicano. Cada real investido está valendo R$4, então é uma luta boa para você fazer aquela fezinha nas casas de apostas que oferecem aposta por MMA. E o zumbi coreano, se a gente for pegar a carreira aqui do zumbi coreano, ele tem só 32 anos, né? São 14 vitórias, 5 derrotas aqui no cartel. Ele é um lutador aqui que ele ficou muito tempo ali sem lutar, ele acabou indo servir o exército lá da Coreia do Sul, e aí ele perdeu uma boa parte ali da carreira dele. Ele fez a luta com o Aldo em 2013, e aí ele foi voltar só em 2017, hein, André? Ficou um longo tempo aqui parado. Aí quando ele voltou, ele venceu o Denis Bermudes, depois perdeu aqui pro Yair Rodrigues, mas as derrotas aqui dele, recentes aqui, ele tem... eu diria que quem dominou ele por completo foi somente aqui o Aldo, desde 2011, que ele não tem uma luta que ele lute mal. Mesmo contra o Aldo ele tava indo bem, aí lesionou o ombro. Contra o Yair Rodrigues ele tava lutando muito bem, mas aí foi nocauteado. O que você acha que o Moicano precisa fazer de diferente aí pra fugir do boxe? Ele tem um boxe de alto nível aqui, o zumbi coreano. O que você acha que ele tem que fazer aí, André? Bom, o zumbi coreano é o cara, gosto muito dele. Eu acho ele um grande showman, no sentido de lutas divertidas, batalhas duras, né? Sempre cai pra dentro, não tem medinho, não quer saber se está lutando contra um desconhecido, contra uma celebridade. Ele vai fazer o dele, né? Vai fazer a forma dele lutar, e isso me agrada. Dito isso, falta um pouco de QI de luta mesmo, como o Israel disse. Moicano deve manter, primeira coisa que deve fazer despedir, demitir o corner dele, que deu aquele conselho pífio contra a luta contra o Aldo de cair para dentro. Senão ele teria tido uma melhor fortuna, uma melhor sorte contra o José Aldo. Então, se ele tiver um conselho bom de corner, ele vai manter a distância e vai vencer essa luta aí pela decisão unânime por pontos, ou quem sabe entrando um chute ou uma mão boa consegue derrubar o zumbi, o que eu acho um pouco mais complicado. Então, o objetivo do Moicano, ser técnico, lutar de forma técnica. Ele tem talento para isso, ele tem inteligência para isso. Ele não pode querer cair para dentro em nenhum momento, senão ele vai dar brecha para ele ser nocauteado, para ele levar um TKO, como aconteceu contra o José Aldo. Acredito que o Moicano aprendeu essa lição. Talvez a gente possa ver um grande crescimento do Moicano a partir do zumbi. Vai depender de como ele assimilou essa derrota. Eu também apostei aqui no Renato Moicano aqui pra essa luta, mas eu diria que tá uma luta equilibradíssima, hein, cara. Eu acho que o zumbi coreano tem muitas chances aqui de chegar lá e de dominar o brasileiro também, hein. Não é luta fácil, é uma das lutas aí que eu acho que tem mais equilíbrio, porque os dois lutadores aí, eles podem fazer o seu jogo funcionar. Tanto o Moicano nesse jogo aí de controlar na distância, como o Yair Rodrigues encurtando, usando o boxe ali na curta distância, onde ele é muito bom. Então, é um evento que vale muito a pena você acompanhar pelas duas lutas aqui. A do Lineker, que é uma luta muito boa também. O Rob Font não é um lutador fraco. E essa luta principal, na minha opinião, sensacional. Mas falando um pouquinho aqui agora de Conor McGregor, tivemos a confirmação aqui do Khabib Nurmagomedov contra o Dustin Poirier agora no UFC, que vai ser em Abu Dhabi no dia 7 de setembro, e com a marcação dessa luta aqui, André, o Conor McGregor ficou sem par para dança. Tem o Ferguson agora aí sobrando, tem o Justin Gaethje. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você e depois já passo a mesma pergunta aqui pro Israel, pra gente encerrar o podcast aqui de hoje. Quem você quer ver o Conor McGregor enfrentando agora na sua próxima luta? Tony Ferguson, Tony Ferguson, Justin Gaethje, ou você acha que ele tem que esperar o Khabib? Pode responder e na sequência o Israel aqui já fala também. Bom, tem uma diferença do que eu quero pro que vai acontecer, né?
O Conor, ele teve a oportunidade de lutar contra o Cerrone, teve a oportunidade de lutar contra o próprio Ferguson. Resumindo, o Conor tem a oportunidade de lutar contra quem ele quiser. O que acontece? Ele ficou com orgulho ferido da derrota e diz pro Dana que quer porque quer o Khabib de novo. Ele faz isso por 2 motivos. Ele realmente tem essa vontade de vencer um desafio, que é vencer o Khabib, que eu acredito que não vai acontecer se porventura rolasse esse rematch. Acho que o Khabib tem mais de 80% de chance de vencer de novo. Mas tem a questão também da gestão de carreira. Conor não é um cara grande nos leves, Ele não tem o lado da pujança física, ele não tem o lado do tamanho como ele tinha nos penas. Então, cada luta a partir de agora pro Conor é um risco gigante. Justin Gage é um perigo gigante pro Conor. Tony Ferguson é um perigo gigante pro Conor também. Então, o Conor tem que pensar muito bem com quem ele vai lutar. Se eu sou o Conor, comercialmente falando, vamos lembrar que Conor não liga nem um pouco para esporte, não liga nem um pouco de travar lutadores ou não. Ele quer ter a posição dele alta no ranking e dane-se quem está embaixo querendo. Esse é Conor, então vamos agir por isso, né? Por esse lado comercial. Se eu sou ele, eu faria exatamente a mesma coisa. Enrolaria, até porque eu tenho a minha empresinha lá de whisky que está vendendo muito bem, e pegaria uma luta, ou é o Khabib, ou é um cara que não seja nem Justin Gage, nem Tony Ferguson. Pode ser, eu ia falar isso, tem que ser o Nate Diaz 3 para ele. Porque, assim, é a única luta que comercialmente vai vender bem, que vai fazer os fãs ainda continuar apoiando ele, né? E ele vai conseguir gerir e controlar essa crítica da galera falando que ele foge, entendeu? Então, assim, eu acredito que Conor e Nate Diaz podem combinar alguma coisa. Pelo lado esportivo, queria muito ver o Conor contra um Gaethje da vida ou contra um Tony Ferguson, né? O Khabib vai lutar com ele em setembro. Tony Ferguson, em teoria, vai ficar parado até lá, esperando ver quem que vai acontecer, se o Dustin Poirier vai ganhar, que eu acho que não vai ganhar, acho que o Khabib vai ganhar essa luta contra o Dustin Poirier. Em tese, ficaria livre para, o Dana White já falou também, que o Tony Ferguson é o próximo a linha de cinturão, né? Então não faz muito sentido o Tony lutar também, né? Ele já tem essa palavra do Dana White, que falou isso ontem, que o Dana White vê o Tony Ferguson o próximo pelo cinturão. Então, assim, cara, sobrou de top, assim, de bom lutador, o Justin Gage. O Justin Gage contra o Conor, a luta não ia durar 2 rounds, né? O Justin ia amassar o Conor, ia levar pra grade, o Conor não ia ver nada. Então, assim, tá difícil pro Conor, Zé. Realmente. Mas eu acho ainda, eu sou da opinião que o Conor vai esperar pelo Khabib. Eu acho que ele não vai enfrentar ninguém agora, porque querendo ou não, o UFC tem a promoção da luta já pronta, né? E vendeu 2,5 milhões de pacotes de pay-per-view a primeira luta, e uma revanche entre eles tem tudo pra vender, talvez até mais do que essa quantia que vendeu a primeira luta, depois de tudo que aconteceu, aquela confusão no final. Então a parte aqui de marketing da luta, a luta já tá vendida, né? Então é só casar e realizar esse combate. Mas Israel, quero a sua opinião. O que você acha que o irlandês vendedor de uísque aí deve fazer agora no seu futuro? Espera pelo Khabib, pega o Tony Ferguson, pega o Nate Diaz, pega uma outra luta aí contra um Justin Gaethje da vida. O que você faria aí se você fosse o Conor McGregor, hein, Israel? Bom, pra mim ele espera o Nate Diaz, né, que tem luta casada. Inclusive o John Kavanagh, que é o manager e treinador do Conor McGregor, falou que, assim, se apontassem uma arma para ele decidir quem seria o próximo oponente do Conor, ele falou que seria o Nate Diaz. E eu concordo, porque, assim, se você for olhar o território dos leves, não tem luta fácil mais sobrando. Porque o Conor subiu na hora exata para enfrentar um cara que ele tinha chance de derrotar, que era o Ed Alvarez. Muita gente não colocou ele como favorito na época, mas o Conor foi lá e fez o serviço, resolveu a parada. Mas agora você vai olhar. Olha o top 10 dos leves. Não tem mais lutador fácil. E muita gente, o jogo não casa pro Conor mais. Você vai olhar, tem muito wrestler lá, tem muito striker de resistência,
tem muito cara com poder de nocaute, então não tem mais frango nos leves. O peso leve, assim, na minha opinião, não sei na de vocês, é a melhor categoria do UFC. E se você for olhar, não tem lutador fácil pro Conor ir lá, não, vou lutar com esse aqui para enrolar, enquanto aparece um lutador que me renda mais dinheiro. E assim, nós temos que parar para pensar também que a nova estrutura de pay-per-view do UFC não favorece mais as money fights, que agora os lutadores não recebem mais tanto igual eles recebem antigamente. Então, isso foi até o motivo do Brock Lesnar não ter voltado para enfrentar o Cormier, porque a luta já estava verbalmente acertada, e depois que o UFC assinou com a ESPN, o Brock Lesnar decidiu não voltar mais. Porque agora o UFC ele trabalha com um sistema mais de assinantes, né? Por isso que tem esse tanto de UFC Fight Night agora. Porque agora o UFC trabalha com assinantes e não com a pessoa indo lá e comprando o pacote de pay-per-view. E é por isso que as money fights hoje elas não fazem mais tanto sentido, porque o que importa não é mais a pessoa comprar o pay-per-view. O mais importante é a pessoa se tornar um assinante. O Conor, para mim, ele tem que esperar nesses dias, porque se você for olhar, eu acho que o Conor vence o Tony Ferguson, mas é uma luta perigosíssima. É uma luta assim, se você for olhar, 50-50. Já o Justin Gaethje, para mim, é quase certeza que o Conor perde, porque o Conor, se ele não consegue nocautear, ele fica frustrado. E o Justin Gaethje é um cara que tem tudo para tirar o gás do Conor ao longo do combate. Então eu acredito que ele acabaria perdendo para o Justin Gaethje sim, levando em consideração também que o Justin Gaethje é wrestler, apesar de nunca ter usado isso. E também por ter um gás quase infinito. Então, a minha opinião, maior, o Conor não tem mais tamanho nessa categoria. Essa categoria tem cara muito grande, né? Tem cara muito grande e também tem muito wrestler. O wrestler que pode jogar o Conor pra cima do jeito que quiser. Porque os wrestlers do peso pena não são aqueles wrestlers que ficam a luta inteira em cima de você. Não são aqueles wrestlers que passam a luta tentando aquela queda, passam a luta tentando jogar você no chão e ficar por cima. É aqueles wrestlers que eles garantem o round com a quedinha. Porque no peso pena, vamos lá, quem são os principais wrestlers do peso pena? Você vai olhar, é Frank Edgar, é Chad Mendes, que agora aposentou. Tem o Zabit vindo, né? Assim, o Zabit não é tão wrestler assim, né? O Zabit é um freestyle, né? Freestyle fighter. Que luta em pé, pode te derrubar também. Ele aceita trocar, né? Mas como o Israel vinha falando, na minha opinião, agora colocando aqui a minha opinião, eu acho que das 3 lutas aqui que a gente colocou, Tony Ferguson, eu acho que é uma luta que o Conor tem chance de vencer, porque o Ferguson, ele começa sempre muito mal as lutas, né? Então ele dá uma brecha ali pra entrar uma mãozada do Conor, e o Conor tem o poder de nocaute pra definir com um golpe, né? Então, eu acho que existe sim a possibilidade aí do Conor vencer o Ferguson, principalmente no começo da luta. A partir do segundo round, aí o Ferguson vai aquecendo e aí ele atropelaria o McGregor. Agora, contra o Justin Gaethje seria uma luta muito ruim, cara, porque o Gaethje é um cara que ele aguenta muita pancada, ele não cansa, né? Ele é um cara que também no terceiro round em diante você vê ele acelerando, e o Conor já mostrou uma queda de rendimento em várias lutas ali no segundo round. Talvez a luta que faça até mais sentido aí pra ele seria a trilogia com o Nate Diaz. Tá empatado, tá 1-1. É uma luta que pro UFC também seria interessante. E é uma luta que não traria tanto risco assim pro Conor. Não, só fazendo um adendo, e essa questão do Khabib tá complicada para ele pegar essa luta, porque assim, negociações já ocorreram, dizem nos bastidores, isso faz 3 meses, que o Conor e o Dana ofereceram 30 milhões de dólares pro Khabib, 15 milhões de dólares pro Khabib, corrigindo, para aceitar a luta. Khabib e o Ali Abdelaziz, que é o empresário, disseram não. Implore mais. Foi nessas palavras. O Abdelaziz deu uma entrevista pro TMZ e falou assim, Conor não está implorando o suficiente. Então os caras lá do Daguestão, né, o Abdelaziz, que é um egípcio, Oriente Médio, os caras são interessados em grana também. Todo mundo quer grana. E os caras recusaram uma oferta de 15 milhões de dólares para lutar contra o Conor. Então, assim, o Khabib tá querendo falar assim, Conor, você não é mais o lado A, você não é mais o lado A.
que é o lado de quem ganha mais dinheiro. Então essa luta do Khabib pode ser travada pelo lado financeiro. Então nem o Khabib estaria mais na meta do Conor. Realmente sobrou o Nate Diaz ou alguma outra luta que seria bem mais difícil para ele. Então é isso, galera, vamos chegando aqui ao fim dessa edição aqui do podcast. O papo rendeu hoje, falamos aqui de diversos assuntos e para se despedir aqui eu chamo primeiro o especialista em boxe lá do MMA Inside, meu amigo Israel Barbosa. Tem alguma luta importante aí nesse fim de semana, Israel? O que a gente vai ter de movimentação aí no boxe? E de antemão já agradeço aqui mais uma participação sua aqui no podcast. Obrigado, Zé. Obrigado, André, por mais um podcast. Eu sempre me divirto muito nessa gravação, porque não é todo dia que a gente pode conversar com gente que manja de MMA de fato e de verdade. Bom, luta de boxe do tipo que os fãs brasileiros gostam de ver, que são as lutas grandes de boxe, não tem muitas por enquanto. As lutas de boxe grandes que vão acontecer vão ser em julho, que vai ter o Demetrius Andrade lutando, e também 20 de julho, daqui a um mês, tem Manny Pacquiao lutando contra o Keith Thurman, que vai ser uma luta que provavelmente vai aposentar um dos dois. E hoje, pouco antes do podcast começar, foi marcada uma super luta de dois lutadores que não são muito conhecidos dos fãs brasileiros, que são Errol Spence Jr. contra o Shawn Porter, que são dois caras que têm cinturão na categoria dos meio médios, e é uma luta para vender mais de 1,5 milhão de pay-per-views. Vai ser uma grande luta e conforme mais informações forem saindo, vocês conferem lá no site que a gente está cobrindo boxe semanalmente lá. Meu amigo André, muito obrigado aqui novamente pela participação no podcast e pague a aposta, hein, André? Eu vou pagar a aposta, né? Até o relógio parado a certo horário 2 vezes, né? Então, assim, fiquem bem com a sorte de vocês, que a próxima a gente vai mostrar aí a nossa competência. Mas sempre é um prazer estar com vocês. Muito bom falar com vocês. Muito bom ouvir os palpites furados do Israel também nesse podcast. E tamo junto, pessoal. É um prazer. Obrigado a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Acessem nosso site, acessem nosso Instagram. Estamos crescendo cada dia mais. Tem sido um prazer participar aqui com o Zé e fazer esse canal aí, tentar agregar um pouco de valor. E é isso aí, tamo junto, sempre que precisar pode contar com o Logic Man. Então é isso, galera, estamos chegando ao fim aqui de mais uma edição do podcast. Semana que vem a gente volta para debater as principais notícias, os principais assuntos. Um grande abraço a todos, se inscreve no canal e a gente volta logo mais com outro vídeo aqui no Nocaute. Grande abraço e até já!